Amém, meus queridos. Salmo 150, ele diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante e sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Esse é um convite que o Senhor Jesus nos faz através da sua palavra, que eu gostaria de fazer a todos nós nessa manhã, porque cada manhã é uma oportunidade da gente louvar o Senhor. Louvar de diversas formas. Louvar com o nosso coração, sempre, né? Louvar com os nossos atos, com a nossa atenção, com a nossa razão, com a nossa disposição de coração de estar aqui. Estamos aqui nessa manhã e é uma oportunidade de agradecer ao Senhor. Agradecer a Deus pela semana que você teve, pelas oportunidades de louvar o Senhor que você teve, por viver os momentos que você viveu, sejam eles tristes ou agradáveis, não importa. Você passou na presença do Senhor e você está aqui com vida porque Ele te sustentou. Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e agradecesse ao Senhor por essa oportunidade. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui neste momento para te louvar, te agradecer, e mais essa manhã, Senhor. E pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo promova comunhão no nosso meio, que o Senhor nos chame a atenção para a Tua palavra e que o Senhor fale conosco através dos louvores, fale conosco através das orações, através da Tua palavra lida, através da Tua palavra pregada, através do cumprimento de cada irmão, do abraço, da palavra, do toque, da ação de cada irmão na vida um do outro, Pai. Que possamos como comunidade agradecer a Ti. Oramos também por aqueles que não têm a oportunidade de estar aqui nesta manhã, que o Senhor possa se fazer presente na vida dos nossos irmãos também, Senhor. E de nós que estamos aqui, que o Senhor possa nos capacitar, através do Teu Espírito Santo, a render um louvor de coração a Ti, uma adoração sincera ao Senhor. Que tudo que fizermos nessa manhã aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Eu já quero passar para o grupo de louvor, adorar o Senhor junto com a gente. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Essa música que nós iremos aqui louvar, ela fala sobre a questão do sangue derramado por Cristo na cruz e que carregou todos os nossos pecados. O Senhor tem um amor de uma dimensão gigantesca que não cabe no simples louvor, mas é uma forma simples, é uma forma humana de mostrarmos tudo o que Deus representa para nós. Quando Ele fala, tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele onde eu posso chegar. Irmãos, se acheguem e cantem todo o amor, toda a força do coração de vocês. Amém. Para Cristo. Amém. Amém a todos. 3, 4. Leva-me a
Graça e paz, irmãos. Amém. O louvor que vamos cantar agora, o nome dele é Tua Fidelidade, né? E a fidelidade dele é tão grande para conosco, né? E eu fico pensando assim, como ele é um Deus tão grande, tão poderoso, tão fiel a mim, e eu sou tão falha a ele. Isso entristece meu coração, né? Quando aconteceu no feriado eu ter sido furtada, ali eu entrei em desespero. Esqueci que eu tenho um Deus tão grande, né? E dependendo das situações, há momentos que a gente acaba esquecendo mesmo, né? Porque o desespero é tão grande, a gente esquece que é um Deus tão fiel, um Deus tão poderoso e que nada somos sem Ele, né? Então eu glorifico a Deus assim, pela oportunidade, que nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Não devemos deixar passar. Meu filho sempre falava, mãe, você não vai cantar mais? Eu falei, ai, filho, eu não sei, né? E toda vez nas pregações vinha sempre uma palavra, né? Para você não deixar de fazer o dom que o Senhor deu, né? E meu filho, mãe, você não vai? Eu vou, filho. Aí quando foi para me cantar, ele falou assim, mãe, eu estou tão feliz, estou tão ansioso para chegar esse dia. E você dá o seu melhor para Jesus, viu, mãe? Eu falei, ai, filho, eu vou dar o meu melhor, né? Aí ele ligou para mim outro dia e falou, mãe, não seja burra, não deixe. Mais uma vez o louvor, né? Então eu glorifico a Deus pela fidelidade dele, porque nada somos sem ele, né? Nada podemos fazer sem ele, né? Então esse louvor é muito lindo, né? A sua fidelidade, olha que grandeza, um Deus tão grande, tão fiel, e eu não mereço, nós não merecemos uma fidelidade tão grande, né? Então eu glorifico a Deus, porque o meu maior prazer é adorar o Senhor, é louvar. Eu gosto muito de cantar, e louvar a Deus para mim é uma coisa assim, eu fico, parece que eu nem estou aqui, irmão, quando eu estou louvando. Parece que, não sei, é uma coisa assim incrível. Mas eu glorifico a Deus, porque eu não deixei passar mais uma vez essa oportunidade, né? Aqui estou louvando com os irmãos, né? Para mim é um prazer de poder estar fazendo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? E que nós venhamos, sim, ser fiel a esse Deus, né? Não deixar o desespero tomar conta, né? Como no meu caso, né? Mas eu glorifico a Deus, né? Então nós vamos louvar e exaltar esse Deus maravilhoso, amém? Amém. Posso saber
irmãos? Já ouvimos pela manhã que todos aqueles que têm fôlego de vida louvam ao Senhor. E nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome santo do nosso Deus, que é um Deus tão maravilhoso, né? Que nos permite nós deitar, levantar na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu quero ler aqui para os irmãos, estou um pouquinho atrapalhada porque o fio está curto, mas eu vou tentar, prometo. Livro de Abacuque, Malaquias, livro de Malaquias 3:10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em sua casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Louvado seja o Senhor. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e estar contando uma bênção a respeito do dízimo. Há um tempo atrás eu tinha um desejo enorme de ser ofertante e dizimista, mas devido à cirurgia que eu passei, eu não posso trabalhar, os médicos não me liberam. E ali, um domingo, o pastor falou que era para pegar um envelope mesmo vazio e levantar as mãos na oração junto com os irmãos. E ali assim eu fiz, peguei pela fé, e o Senhor me deu uma estratégia para que eu seja dizimista. E eu digo para os irmãos, eu fiquei muito feliz, muito agradecida a Deus. E o Senhor fala para nós trazer todos os dízimos e oferta à casa do Senhor. E o Senhor ainda é tão lindo, tão poderoso, que Ele fala para nós fazer prova. E quando eu peguei esse envelope, eu fiz prova do nosso Deus. Falei, Senhor, Tu conheces o desejo do meu coração, Tu sabe que eu quero ser uma ofertante e uma dizimista. E confesso para os irmãos, dali para cá o Senhor sempre tem provido para que eu venha alegrar meu coração. E quero também ler aqui 2 Coríntios 9, que o Senhor fala que é para nós trazer e dar com alegria. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração, a trazer a sua oferta, seu dízimo, com alegria. E fazer prova do Senhor. Se há alguma dúvida em seu coração, faça prova. Porque eu fiz prova e fui muito bem sucedida. Então eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a orar pelas ofertas, amém? Soberano Deus, eterno Pai, oh Jesus maravilhoso, como é lindo, como é bom estar na Tua presença, Senhor, pela manhã, pela tarde, pela noite, que o Senhor tem cuidado de nós com tanto carinho, Pai. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, meu Deus. Oh Jesus maravilhoso, tome na palma das Tuas mãos, as mãos, Pai querido, que vão ofertar com alegria, meu Deus, que eles possam, Senhor, dar o seu dízimo, a sua oferta, Jesus querido, com um coração alegre, porque sabe, Senhor, que a Tua obra, a Tua casa, o Teu templo necessita, Senhor, para que nós possamos, Pai amado, Jesus querido, pagar, Senhor, as contas de água, as contas de luz, que nós possamos, Senhor, ser abençoados, que nós possamos fazer teste, Senhor, daquilo que o Senhor tem dado, como o Senhor tem falado, para nós provar do Senhor, fazer prova de mim. E aqui estamos, Senhor, louvando, bendizendo e agradecendo por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. E eu Te louvo em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão deixando as ofertas e os dízimos, a gente vai estar louvando, mas queria mencionar, a partir desse louvor agora, a bondade de Deus, que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. A bondade de Deus é um atributo dele, na qual Ele nos compartilha, para que nós sejamos bons também, bons uns aos outros, bons com aqueles que não gostam de nós,
e não tenham um relacionamento conosco. Mesmo assim, o Senhor pede para que nós sejamos bons com todos, de forma indistinta. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos um espelho que reflete Ele. Então creia que Deus é bom em todo o tempo. Se está passando por alguma luta, algum problema, não esqueça da bondade de Deus. Ele não nos esquece. Ele não fecha os olhos para as nossas mazelas e problemas. Ele sempre nos vê. E isso é algo que nós devemos guardar nos nossos corações. Que Deus é bom em todo o tempo. Amém. Amor
Ele nos chama para querermos mais de Deus. E nós precisamos de Deus. Nosso coração precisa anelar, precisamos ter anseio pela presença de Deus, em querer perto de nós. E a presença de Deus, amados, no Velho Testamento, ela se manifestava por meio da sua Shekinah. Hoje, a presença de Deus, ela está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. É diferente do Velho Testamento, quando o profeta abria a boca e o Senhor o enchia e ele profetizava, mas ele não sabia de muitas coisas. Nós temos as Escrituras hoje, ela é a nossa revelação especial, é o Verbo encarnado. O Senhor quer trazer à nossa memória a necessidade de nós buscarmos mais a Ele, de nós querermos Ele. E nós precisamos, e não é só por causa das lutas do dia a dia ou dos problemas, dos quais nós precisamos de soluções, mas é por causa da presença amorosa, graciosa, misericordiosa do Senhor. E nós pedimos, amados, que nós, igreja, nós venhamos clamar, pedir mais a presença de Deus. Amém, amados? Senhor, aleluia. Hoje sou, pelo meu Jesus, e não há
Então, os nossos avisos, queridos, são os mesmos da semana, oração às terças-feiras, né? Estão acontecendo virtuais, né? Ou presencial? Presencial. Então, oração aqui no templo, presencial às terças-feiras, às 20 horas, né? 20 horas da noite. Às quintas-feiras, né? Culto de ensino da palavra, presencial também aqui no templo. Não percam, o pastor Maurício vai estar. Tem mais algum aviso? Que os irmãos lembrem? Mais algum evento durante a semana? Não, né? Mas amanhã tem teclado, não sei se boa pergunta. Mande um zap para ele depois perguntando se ele vai estar aqui, tá? Quem faz aula de teclado? Tá. Então manda um zap para Pedro para confirmar essa informação, tá? Vamos orar, queridos, pelos nossos irmãos, pelos irmãos que estão enfermos ainda. Isso, a gente já ora junto, já chama aqui na frente. Então, vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, acamados, com algum problema de saúde. Orar pelas vitórias que o Senhor tem concedido à sua igreja, né? Importante também. E muitas vitórias também. Não podemos esquecer que o Senhor tem concedido à sua comunidade de fé. Algum irmão lembra de algum irmão para citar aqui que precisa de oração? pela mãe da Zilda, que é internada. Mãe da nossa irmã Zilda, continua internada, está se recuperando, né, Zé? Está se recuperando. O corrido bem ela opera terça-feira. Vai operar na terça agora? Amém. Ela está sob estudo por enquanto. Aí não sabe daqui até quarta, até terça, que pode. Que o Senhor conceda graça a ela para que ela esteja bem para passar por essa cirurgia necessária, né? Que o Senhor restabeleça a saúde dela, que ela possa estar com a família e estar bem, né? E estar bem. Quantos anos ela está, Zé? 83. Né? Que o Senhor conceda longevidade e qualidade de vida para ela. Amém? Que Deus acalme o coração da Zilda, do Zé, vocês possam descansar no Senhor. O Senhor tem cuidado. Damião? Eu pedi oração com o marido da minha sobrinha, Márcio. Ele pegou uma bactéria, já amputou as duas pernas, os braços, e a bactéria continua, já perdeu os dentes aqui, ó, esse osso, a bactéria perdeu, já vai para 3 meses internado e não tem previsão de quando ele vai sair. Mas eu tenho fé que Deus sabe. Amém. Marcos, né, Daniel? Márcio. Márcio. Vamos orar pela vida do Márcio, né? Apesar da medicina estar muito avançada, né? Tem coisas que só o Senhor. Ele que dá o ponto final, Ele que dá a palavra de vida ou de morte, né? Então, quanto à vida, há esperança. Que o Márcio possa dizer sim à vida, lutar contra essa bactéria, né? Que o Senhor possa intervir ali e curá-lo, conceder mais oportunidades de vida para ele. Já tem um dedo do outro braço que vai sendo entrosado também. Já colocou aqui em cima as 2 pernas, 47 anos. Nossa. Ela vai todo. Que Deus possa conceder oportunidade de vida para o Márcio, né? Que apesar dessa tragédia, né? É possível ainda ele viver e não só viver, mas ter qualidade de vida. Não só estar vivo, mas ter qualidade de vida na presença do Senhor. Ele é cristão, Damião? Não. Ele conhece o Senhor? Não, né? Não, ele assim, não é de outra religião, deve ser católico, mas assim, entendeu? Eu acredito em Deus. Sim. Então que acima de tudo, né? Quem conhece é marido da Vanessa, da Jane, da filha da minha sobrinha. Que acima de tudo o Senhor possa fazer o Márcio, se é que não tem, ter um encontro com Ele, né? Um encontro de salvação, um encontro de transformação interior, né? E se for da vontade do Senhor também, que o Márcio possa superar isso e ainda ter qualidade de vida para poder viver e glorificar o nome do Senhor.
Bom, que acima de tudo a vontade de Deus seja feita, né? O Senhor sabe todas as coisas, né? Ele manda pela mãe da nossa irmã Zilda, pelo Márcio, mais algum pedido, queridos? Os irmãos dele? Então gostaria de chamar as nossas crianças pré-adolescentes, né? Pré-adolescentes? Quem falou pré-adolescentes aí? Quantos anos de pré-adolescente? 11 pré-adolescentes mesmo, hein? Quantos anos? 10. Ainda tá chegando lá. Quantos anos? 11 também. Pré-adolescentes, né? Quantos anos? 11. Tudo 11 ali, ó. 10, 11, tudo pré-adolescente mesmo. Deus abençoe a vida da nossa irmã Soninha, que vai ministrar o coração deles. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida dos nossos pré-adolescentes, que agora vão ter um momento deles, onde eles possam ouvir a Tua Palavra, aprender a Tua Palavra, Senhor, na linguagem deles, no momento particular deles, que eles possam, Senhor, ter liberdade para tirar suas dúvidas, para perguntar, para conhecer as histórias da Bíblia, Pai, de maneira que eles possam compreender, não de maneira difícil, de maneira complicada, religiosa, mas de uma maneira que eles possam conhecer a Ti como o Senhor de graça, um Deus que está próximo deles, um Deus que é o Deus deles. Usa a Soninha, Senhor, mais uma vez para ministrar ao coração deles, para ensiná-los a guardar a Tua Palavra, Senhor. É o que te pedimos, e pedimos também, Senhor, por esses pedidos que foram feitos diante de Ti, Senhor. Diante, Senhor, das circunstâncias, muitas vezes de enfermidade, de problemas maiores, de crises, de dramas da vida, Senhor. Nós só podemos nos curvar diante de Ti e pedir graça, Senhor. Pedimos graça pela mãe da nossa irmã Zilda, que ela possa, Senhor, passar por essa cirurgia, que ela possa estar bem e passar por essa cirurgia, Senhor, e se recuperar, se restabelecer, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela, Pai. Consola o coração da irmã Zilda, do irmão Zé, que estão muito aflitos, Senhor, com essa situação, mas que o Senhor, mais uma vez, possa provar a Tua fidelidade, e que, acima de tudo, Senhor, a Tua vontade possa se cumprir, possa ser realizada. Pedimos pela vida do Márcio, Senhor. Pedimos que o Senhor realize um milagre na vida dele. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus da morte. E, acima de tudo, seja qual for a Tua vontade, que o Teu nome seja glorificado, que ele possa ter um encontro contigo, se é que já não tem, que ele possa lembrar do Senhor, lembrar que o Senhor é Deus, lembrar de Jesus Cristo que morreu por ele na cruz do Calvário, que ali naquele leito de enfermidade o Senhor possa visitá-lo. Esse é o desejo do nosso coração. Eu creio que o Senhor possa ter um encontro com ele, Pai, nesse momento, visitando ele e fazendo com que o coração dele seja inundado pela Tua graça, que ele possa compreender que a vida é passageira, mas que existe a vida eterna, existe a ressurreição, Senhor. Em nome de Jesus, que pessoas possam visitá-lo, falar do Teu amor para ele, e que, se for da Tua vontade, o Senhor possa conservá-lo com vida, que ele tenha qualidade de vida para viver ainda para a glória do Teu nome, apesar dessa tragédia, desse momento tão difícil na vida dele. Conforta os seus familiares também, Senhor, nós te pedimos. Está nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Deus abençoe, irmãos, podem se sentar. Boa aula para os nossos pré-adolescentes. Vou me ajeitar aqui. Queridos, antes de tudo gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. Fazia tempo, que eu não estava presente com os irmãos, não estava presente aqui na comunidade, na nossa igreja. Pastor Maurício deve ter justificado a nossa ausência, Motivos primeiramente profissionais, estava trabalhando
passei um bom tempo trabalhando todos os domingos mesmo, estava pior do que funcionário de mercado, né? Funcionário de mercado que trabalha quase todo domingo, mas pelo menos eles têm um domingo por mês, nem um domingo por mês eu tinha, por muito tempo. Depois que foi possível folgar alguns domingos, aí começou os estágios da faculdade de domingo, só que sobrava de domingo, só sobrava os domingos. Aí uns 2 meses aí de estágio obrigatório da faculdade, aos domingos, aí terminamos mais um semestre, né? Aí graças a Deus estamos voltando a estar presente com os irmãos, né? Aí eu lembro do texto de Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas, debaixo dos céus e da terra. Então, há tempo de estar presente e há tempo de estar ausente, estar afastado, né? E passei esse tempo afastado, né? Com muitas saudades da igreja, muitas saudades dos irmãos. E é tempo de estar presente novamente, né? Espero que o último semestre que eu tenho de faculdade aí não precise estagiar mais aos domingos. O Senhor possa me dar essa oportunidade de estar com os irmãos aqui. Então, mas agradeço muitos irmãos que mandaram mensagem, que oraram por nós, que nos lembraram que os irmãos estavam orando e Deus atendeu as suas orações, viu? Atendeu as nossas orações. Minha família é muito carente, eu sou muito carente da oração da igreja. Os irmãos conhecem as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Não é fácil. Parece que cada momento que passa, cada tempo, quanto mais passa o tempo, fica mais difícil. Mas o Senhor tem dado graça, queridos. O Senhor tem dado graça. Estamos caminhando para a glória dele. Então, graças a Deus por essa oportunidade, primeiramente, de estar presente, né? Louvando a Deus com os irmãos e de poder fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, compartilhar a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo 16. Glórias a Deus pelo grupo de louvor que nos ajudou aí. Louvor muito abençoado, louvor muito gostoso diante do Senhor. Êxodo 16, nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne que comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção a cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar.
Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos lembra da Tua fidelidade, do Teu amor por nós, Pai. Ministra aos nossos corações, não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, aquilo que agrada o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos aprender do Senhor em mais essa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido de toda a igreja. Os filhos de Israel tinham acabado de ver grandes milagres, viram as 10 pragas no Egito, viram a glória do Senhor se manifestar em cada uma delas, viram até o mar vermelho se abrir diante deles e eles passarem no mar a seco e depois o mar se voltar e afogar os soldados de Faraó. E agora eles estavam caminhando pelo deserto. E tão pouco tempo eles se voltam contra Deus, esquecem dos milagres, das glórias do Senhor e começam a falar: olha, poxa, Deus nos trouxe para um deserto. Esse é o lugar que Deus queria que nós estivéssemos? Antes estivéssemos lá no Egito, nos fartando das comidas que nós tínhamos. O deserto, ele é pedagógico. A gente vai ver na Bíblia que o deserto não é só um lugar físico que tem grandes privações de suprimento, de alimento, um lugar de altas e baixas temperaturas, mas o deserto também é uma condição, é um lugar pedagógico que Deus guia o seu povo para que o povo pudesse aprender quem era Deus. Mais do que cuidar do povo e mostrar ao povo as grandezas, os milagres, o poder de Deus, Deus queria que o povo aprendesse quem era Ele, o seu caráter, que o povo aprendesse a confiar nele, aprendesse a amá-lo. Mas em tão pouco tempo o povo já tem saudades do Egito, né? E quem era o povo lá no Egito? Para ter saudades do Egito, saudades das comidas, das iguarias no Egito. O povo era escravo. Estamos falando aqui de pessoas recém-libertas, pessoas que até pouco tempo atrás, poucos meses atrás, eram escravos. Tomavam chicotadas, castigos físicos, agressões morais, psicológicas, passavam privação de fome, privação de sono, trabalhos exaustivos. E agora eram livres. Mas a liberdade pode se tornar um grande perigo para aquele que não sabe lidar com ela, né? E esse povo definitivamente não sabia lidar com a sua liberdade, né? Liberdade não existe sem responsabilidade, é uma via de mão dupla. Porque, já viram aquele adolescente que ganhou a liberdade, acabou de chegar na maioridade, ou que o pai soltou para o mundo e falou: ó, filho, você está pelos seus próprios cuidados. Aí ele fala, tá, glórias a Deus, pula, fica feliz, agora que eu vou viver. Mas de repente ele cai em si e fala: mas o que eu vou fazer agora? E aí começa a meter o pé pelas mãos, meter em problemas para ele, porque ele não sabe lidar com a liberdade. Vivia preso, não sabia, queria muitas coisas e não podia, e agora que ele pode, ele não sabe o que quer. Assim era o povo de Israel. Ele era livre, mas tinha que lidar com as consequências da liberdade, que é viver uma vida de responsabilidade, uma vida onde eles pudessem aprender agora a viver para Deus. Foi relativamente fácil para Deus tirar o povo do Egito. Deus é todo poderoso. Deus mostrou quem Ele era diante de Faraó, todo o seu poder. Mas agora, a missão de Deus era tirar o Egito do povo. E essa missão não seria tão fácil. Uma coisa era tirar o povo do Egito. Outra coisa agora é tirar o Egito do povo. Ou seja, tirar todos aqueles valores de dentro do povo que o povo aprendeu desde novinhos, desde criança, lá no Egito. Aqueles valores que vão contra
os princípios morais de Deus que eles aprenderam. Agora eles deveriam aprender a confiar no Senhor e aprender um novo estilo de vida. E aí nós vemos agora a provisão de Deus. Diante do coração duro do povo, diante da murmuração do povo, da reclamação do povo, Deus mostra a sua provisão material. Ele envia o maná, o famoso maná no deserto, que não era nada mais, nada menos do que um alimento, um alimento sobrenatural que surgia ali. Não que literalmente chovesse pão, né? Como a gente tem uma imagem de repente que está chovendo pão do céu, né? Mas o maná simplesmente ele aparecia ali como o orvalho da manhã, ele aparecia como pequenos flocos de trigo ali, pequenos grãos no meio da plantação, e o povo ia colhendo esse maná e com ele eles poderiam torrar, moer e fazer diversos gêneros alimentícios ali, como pães, bolos, tortas. E esse maná ele caía 6 vezes na semana. E no 6º dia ele caía uma porção dobrada, porque no 7º dia Deus não providenciava o maná. O 7º dia seria o dia do descanso, um dia onde eles teriam que se dedicar exclusivamente ao descanso, à reflexão. E aí na sexta-feira, no 6º dia, esse maná caía de maneira dobrada para o 7º dia. E o povo não poderia estocar esse alimento. A gente vê na palavra do Senhor que se eles estocassem esse alimento ia apodrecer. E isso que aconteceu para aqueles que duvidaram e começaram a estocar. Deus queria mostrar para o povo que Deus providenciava a cada dia o seu cuidado. Deus socorria o povo a cada dia e que eles não deveriam se preocupar com o dia de amanhã. Deus queria que eles dependessem exclusivamente da provisão e do cuidado do Senhor. Mas aí a gente vê aqui uma atitude, não só de comportamento, mas uma atitude espiritual chamada de murmuração. E é isso que nos chama a atenção, que o texto evidencia por diversas vezes a palavra murmuração. O que é a murmuração? Existe o clamor. O clamor não é a murmuração. O clamor é a gente pedir o socorro de Deus diante de um momento difícil que a gente está vivendo. Existe o lamento. O que é o lamento? O lamento é a gente se entristecer por algo ruim que nos aconteceu, mas ainda demonstrar esperança no Senhor. Deus não quer que a gente viva somente momentos de alegria, momentos onde a gente está sofrendo e a gente está dando risada, né? Agindo de maneira tola, né? Onde assim, uma pessoa sofrendo e dando risada. Não, Deus respeita a nossa tristeza. Tem momentos para a gente ficar triste, né? Há momentos para todas as coisas. E Deus não condena o lamento vivido na presença dele. E existe também a reclamação. O que é a murmuração? A murmuração não é uma simples reclamação. Porque muitas vezes na Bíblia nós vemos os homens de Deus e mulheres de Deus reclamando também. Se a gente pegar o livro de Salmos, em diversos salmos nós vemos os salmistas reclamando ao Senhor, questionando a Deus, falando: Deus, olha, eu acho que o Senhor esqueceu da sua justiça. O Senhor não parece ser tão justo como o Senhor fala na tua palavra, porque eu vejo a prosperidade dos ímpios e eu vejo o sofrimento dos justos. É um tema muito recorrente nos Salmos. O sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios. E muitas vezes eles questionam Deus. Nós vemos os heróis da fé falando: Senhor, espera aí, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu não estou entendendo porque isso está acontecendo. E eles expõem, a partir de um ponto de vista humano, a sua frustração
diante de Deus. E é uma frustração como fruto de alguém que tem uma visão totalmente limitada, como seres humanos. Nós não vemos o passado, o presente e o futuro como Deus vê. Nós somos seres limitados, que muitas vezes esquecem do passado, da fidelidade, da providência de Deus. Não conseguimos vislumbrar um futuro que Deus que é incerto muitas vezes para nós, que não conhecemos o futuro, e não conseguimos vislumbrar um futuro melhor, e vivemos um presente, às vezes, ali, angustiados, amargurados, com medo do que pode acontecer com a gente. E Deus respeita isso, porque nós somos seres humanos. Mas o murmurar não é uma simples reclamação, é aquela reclamação meio que quase que inaudível, aquela coisa de canto de boca, de falar baixinho, para alguém escutar, mas ao mesmo tempo não escutar. Que nem aquele filho adolescente rebelde que resmunga de uma ordem que o pai dá, né? Quando o pai fala, o que você falou? Não, nada não, nada não. De novo essa coisa, de novo pedindo isso, de novo aquilo, né? O que você falou? Não, nada não, tudo bem. A murmuração é mais ou menos isso. É aquele rancor do coração de uma pessoa que duvida da justiça de Deus. E esse é o sentido da murmuração. Porque Deus, Ele não condena, não nos condena quando a gente é sincero diante dEle e fala, Senhor, olha, me desculpa, mas eu não concordo com o Senhor. Eu não acho que é justo o Senhor fazer isso comigo. Deus entende. Deus não julga. Uma coisa é falar do Senhor para o Senhor. Uma coisa é falar do Senhor para outra pessoa. Ou uma coisa é reclamar de Deus diante de Deus. Outra coisa é reclamar de Deus. Entenderam a diferença? Uma coisa é reclamar para Deus, outra coisa é reclamar de Deus, e a murmuração é justamente isso, é reclamar de Deus. Então você pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha, eu sei que eu sou humano, me desculpa, eu sei que eu sou limitado e a partir da minha limitação eu não estou entendendo, por isso eu não concordo com o Senhor, eu não estou entendendo, eu não aceito isso. Uma coisa é a gente falar isso para Deus, outra coisa é a gente falar isso de Deus. E essa atitude espiritual da murmuração desagrada a Deus. Mas existe uma coisa chamada graça, que nós vemos aqui nesse texto do Antigo Testamento. Apesar de vivermos aqui, deles estarem no tempo da lei, a graça de Deus não deixa de ser manifesta. Porque a gente tem aquela ideia que existe um Deus do Antigo Testamento, da lei, e um Deus do Novo Testamento da graça. E claro que a graça se evidencia muito mais no Novo Testamento, mas a graça de Deus não está ausente no Antigo Testamento. Porque às vezes a gente pode pensar que existem dois tipos de Deus, né? O Deus do Antigo e o Deus do Novo. E é o mesmo Deus. É um erro teológico a gente pensar que existe o Deus do Novo e o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o do Novo, e o Deus do Novo é o do Antigo Testamento. E Ele demonstra graça ao povo, apesar dessa falha espiritual, dessa injustiça do povo para com Deus, desse pecado da murmuração. Deus não condena o povo. Deus dá o maná para eles, e posteriormente nós vamos ver, dá codornas também, para eles comerem carne. Então Deus dá pão, Deus dá carne, depois nós vamos ver que Deus dá água para o povo, Deus dá tudo o que o povo precisa, e muitas vezes não só o que eles precisam, mas também o que eles querem. Então a graça está não em Deus dar para eles essas coisas, mas em Deus não tratar eles segundo eles merecem, segundo as atitudes deles. Mesmo assim eles murmuram do Senhor, duvidam do Senhor, e Deus não trata eles segundo a atitude do coração deles. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. Eu consigo ver um Deus de graça aqui
nessa palavra aqui no Antigo Testamento. Não sei se você está conseguindo enxergar isso também. A graça de Deus não está ausente aqui. Mas Deus também é justo. Deus não é só um Deus de graça. Deus é um Deus de justiça. Nós vemos isso na Bíblia, na palavra do Senhor. E essa atitude do coração do povo, nós vamos ver, que vai colocar o povo em apuros. Porque, na verdade, a murmuração, ela é um sinal de que o povo não confiava em Deus, de que o povo não conhecia a Deus, de que o povo não aceitava o caráter bondoso de Deus. Eles não conseguiam entender que Deus era um Deus de graça. Eles tiveram muitas experiências com os deuses do Egito. E a imagem que eles tinham de Deus eram de deuses iníquos, de deuses injustos, de deuses perversos, muitas vezes, de deuses vingativos. Eram como o homem se projetando como um Deus, né? E a imagem que eles tinham de Deus é como que eles tinham de si mesmos. Então, eles enxergavam, poxa, se eu errar com Deus, Ele vai me fulminar. Se Deus não está me tratando bem, é porque Deus não gosta de mim. Se Deus está me mandando para o deserto, é porque esse Deus não quer o meu bem. Mas o deserto é pedagógico. Ele tem muitas coisas a nos ensinar. E mais do que nos ensinar, o deserto nos aperfeiçoa. Ele tira o Egito de nós. Ele tira aqueles valores mundanos que estão incrustados no nosso coração e revela o que está no profundo do nosso coração, que muitas vezes é esse senso de independência que nós temos de Deus. Essa falta de fé. É esse Deus que está no nosso coração, essa imagem de Deus, não do Deus de graça, mas do Deus da lei. Não de um Deus bondoso, mas de um Deus muitas vezes perverso. E o deserto, ele mostra isso, ele demonstra isso, que muitas vezes o nosso coração não crê nesse Deus de graça, nesse Deus bondoso, revelado através de Jesus. E Deus, ele mostra a sua fidelidade aqui, mantendo o povo em tudo aquilo que o povo precisava. Com a nuvem, a gente vai ver Deus se manifestando através da nuvem de dia, dando sombra ao povo no meio do deserto, aquele calor escaldante, da nuvem de fogo à noite, aquecendo o povo e guiando o povo. Nós vamos ver que Deus não deixou de demonstrar os seus sinais, os seus milagres diante do povo. Mas isso também mostra que mesmo apesar desses milagres, desses sinais, o povo continuava tendo uma imagem de Deus, não do Deus da Bíblia, mas de deuses do Egito. Eles comparavam o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como se fossem os deuses do Antigo Testamento, do Egito, da sua antiga terra. E aí, eles não conseguem crer, não conseguem enxergar esse caráter bondoso e amoroso de Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia lá em João. Nós vamos para outro texto. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 30. João 6, a partir do verso 30. Acompanhem comigo, aqueles que acharam. Então lhe disseram a eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés
que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Porquanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Amém? Palavra maravilhosa do Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, a exemplo de Moisés, realizou muitos milagres. E mesmo assim, o povo de coração duro, assim como no Egito, não creu em Jesus. Para que servem os milagres na Bíblia? Jesus realizou muitos, assim como Moisés. Mas o milagre, ele não produz necessariamente fé no coração das pessoas. A fé é um produto da graça de Deus, ela é um presente de Deus aos homens. O milagre, ele aponta para algo além. O milagre não pode ser um fim em si mesmo. Tem pessoas que vivem procurando milagres. Vão de igreja em igreja, de local em local, procurando sinais. E o milagre é um sinal, mas ele não pode ser um fim em si mesmo. Porque o milagre em si, ele é um espetáculo, ele é algo sobrenatural acontecendo. Muitas vezes produz emoção, a pessoa fica com os olhos cheios, fica alegre, fica deslumbrada, mas depois que acabou o milagre,
vai passando o tempo, a pessoa já esqueceu. Porque o milagre, ele não é suficiente para produzir fé no coração das pessoas. Mas o milagre, ele é um sinal. Ele aponta para algo além. E Jesus realizou muitos milagres. E através dos milagres, Jesus apontava que ele era o Messias. Ele apontava para uma realidade maior do que o próprio milagre. Jesus transformou os pães, Jesus multiplicou os pães, por exemplo. Multiplicou os pães e os peixes. E o povo ficava deslumbrado. O povo falava, poxa, vamos seguir esse cara. Vamos estar perto dele, porque se a gente estiver perto desse camarada, nunca vai nos faltar comida. Ele multiplica pães, ele multiplica peixes. Jesus cura as pessoas. Se a gente estiver perto dele, a gente não vai passar por enfermidade. Se a gente sofrer alguma doença aqui, ele vai nos curar. Jesus ressuscitou mortos. Se a gente morrer, ele pode até nos reviver. Mas isso não era suficiente para crer em Jesus como Deus, como Filho do homem, como Salvador e Senhor. Isso não era suficiente para o povo crer nele como o enviado de Deus, que prometia uma vida de ressurreição, uma vida eterna, uma realidade de vida que se prolongaria, não somente naquela realidade material, mas uma vida que duraria para sempre na presença de Deus. Então os milagres de Jesus, o que Jesus ensinava, apontava para algo além daquela realidade de subsistência física, de necessidades do dia a dia. E é isso que Jesus queria que o povo entendesse, que ele não era somente um milagreiro, não era somente uma pessoa que ia atender às necessidades materiais das pessoas. E não é assim que muitas pessoas creem em Jesus, seguem a Jesus, seguem Jesus apenas para ter as suas necessidades materiais atendidas. Pessoas que não entenderam ainda o propósito de Deus nas suas vidas. Pessoas que buscam Jesus para não passar necessidade, para conseguir um emprego, para conseguir se manter, para conseguir um casamento, para conseguir seu problema resolvido, para conseguir um seu sonho atendido. E Jesus faz essas coisas? Faz. Deus é um Deus de graça, que não atende só as nossas necessidades, mas também o desejo do nosso coração. Deus quer ver a gente feliz, sim, mas não pode parar por aí. Deus se preocupa com as nossas necessidades do dia a dia, com as nossas necessidades materiais também. Mas Jesus quer que a gente esteja com Ele, enxergando algo além dessas coisas. Como o apóstolo Paulo falou, né? Se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a realidade do Evangelho, ela aponta para algo além da lógica desse mundo, para algo além da realidade material. Ela aponta para um Jesus que não somente cura o corpo físico, mas um Jesus que cura a nossa alma. Um Jesus que não atende só as nossas necessidades transitórias, mas um Jesus que atende a necessidade do nosso coração, que preenche o vazio do nosso coração e nos dá a vida eterna. Jesus nos promete a vida eterna. E andar com Jesus é crer em Jesus, não só como Salvador e Senhor, mas como aquele que muda o nosso coração. Seguir a Jesus não é crer numa nova religião, aderir a uma nova religião, aderir a uma nova doutrina, aderir a uma nova filosofia de vida. Seguir Jesus é andar com Jesus. E andar com Jesus é guardar as suas palavras, é guardar seus valores, a sua lei,
e deixar que ela transforme o nosso interior. É ter um encontro transcendente com Cristo. Um encontro subjetivo e pessoal, que mude o nosso coração, que mude o nosso propósito e objetivo de vida. Que nos faça olhar além dessa realidade, queridos. Jesus te convida hoje, Jesus nos convida hoje a olharmos além. Verso 63 aqui do capítulo 6, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Seguir a Jesus é viver esse Espírito e essa vida, é a vida eterna. Vida eterna não é só a vida, longevidade depois da morte. Vida eterna é um convite que Jesus nos faz dia após dia, de novidade de vida, de caminhar com Ele e deixar que os valores dele transformem o nosso coração. Verso 68, para terminar, ele diz: respondendo-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Enquanto depois desse discurso de Jesus, que muitos discípulos acharam duro, estavam abandonando o Mestre, Jesus questiona os seus discípulos perguntando: e aí, vocês? O que vocês vão fazer? Vocês vão embora também? E Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus quer nos dar palavra de vida eterna essa manhã. Jesus quer ser aquele que atende às nossas necessidades materiais, mas Ele também quer ser aquele que preenche o vazio do nosso coração. Aquele onde a gente possa ter o nosso refúgio, ter o alimento espiritual, porque Ele é o pão que desceu do céu. Nós temos que nos alimentar de Jesus, dia após dia, para sermos como Jesus. Esse é o convite dele nessa manhã. Eu peço que você fique de pé mais uma vez, nós vamos orar ao Senhor. E nessa oração, eu quero que você peça a Deus que alimente o seu coração. Se você se encontra faminto, se você se encontra vazio, mesmo estando aqui na igreja por 1, 2, 3 anos, 20 anos, mesmo você tendo se convertido há tanto tempo, Jesus te convida mais uma vez a se alimentar dele e preencher o vazio do seu coração, e encontrar amparo, descanso nele. Senhor, em mais esta manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é vida para as nossas vidas. Te agradecer porque ela é derivada da tua graça, de um Deus que não nos trata segundo nós merecemos, mas de um Deus que nos trata segundo o seu amor. E olhar para ti é olhar para esse amor dia após dia, que nos convida a nos alimentarmos de ti. Senhor, que nós possamos nos alimentar de ti, nos alimentar recebendo vida eterna, nos alimentar da tua palavra, vivendo a tua palavra, vivendo pela tua palavra, tendo o nosso coração preenchido de sentido, de significado, de vida. Que o Senhor possa nos conceder em mais essa manhã vida espiritual, renovar a nossa fé no Senhor, para que no dia a dia, para que nos desafios que o mundo nos apresenta, nós possamos triunfar, para que em meio às provas do dia a dia o Senhor depure o nosso coração, revele aquilo que está no profundo no nosso coração, nos dando um coração de carne ao invés de um coração de pedra, amolecendo o nosso coração na tua presença, para que creiamos no Senhor. Renova a nossa fé, renova, Senhor, as nossas esperanças. Aquele que se encontra cansado, sobrecarregado, oprimido pelo sofrimento do dia a dia, que o Senhor possa dar novo ânimo, nova força, renovar as forças, Deus. Para esse meu irmão, minha irmã, que está aqui,
muitas vezes falando, olha, eu não sei porque eu vim hoje, eu vim daquele jeito, só pela graça. É pela graça que o Senhor vai te renovar. É pela graça que o Senhor tem te sustentado. E é pela graça que Ele vai continuar te sustentando. Porque aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Que possamos ter uma continuidade de dia abençoado na Tua presença. E uma semana rica das Tuas bênçãos. É o que nós te pedimos. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a sua igreja que se reúne aqui e sobre toda a face da terra. Amém e amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Boa continuidade de domingo, boa semana. Em nome de Jesus. Amém.